É, Bom, gente, boa tarde. Eu sou Altemar. Então, agradecer imensamente o Caio, assim, a conversa que a gente teve naquele dia foi uma conversa que eu saí muito afetado, assim, para pensar realmente muitas coisas. A gente já se conhece também de outras histórias, né? Também, assim. Mas fico feliz de encontrar Joca, Gil, assim, que de vez em quando a gente está se esbarrando, mas sempre encontrar com o Gil é um espaço de uns debates massa, que a gente sabe que vai ter uma conversa legal e a gente vai sair provocado e assim, feliz pela quantidade de pessoas que tem aqui, né? Porque realmente é um tema importante para a cidade, é uma questão que eu acho que é urgente para a gente discutir, sobretudo num tempo onde as artes estão sendo atacadas para todos os lados, né? E a gente está discutindo o nosso papel enquanto artista, enquanto criador, enquanto gestor de cultura, enquanto pensadores das artes, porque parece o tempo todo que a gente está na beira de um precipício, né? Que amanhã a gente não vai existir mais. E aí eu acho que as questões que tu levantou, para mim, elas apresentam uma complexidade muito grande de dados, que eu acho que é como se cada uma dessas informações nos abrisse um leque de possibilidades de questões para a gente discutir, né? Mas tem, e assim, nesse sentido, tem um mérito muito importante desse trabalho, porque ele abre realmente um campo de pesquisa e de estudo que apresenta para a gente aí material para ser desdobrado, assim, sabe? Como referência de um estudo conceituado, organizado, com princípios, inclusive, que a gente percebe dentro de uma estrutura de pesquisador. Mas tem umas questões que eu queria pontuar, que para mim é na ordem de conceito e que me mexem comigo, inclusive a gente naquela conversa que a gente tinha tido já começou a tocar em algumas questões que se referem a isso, né? Porque para mim o que mais pega, de algum modo, acho que o Gil faz essa fala do Denis Guénon, que eu acho que é muito interessante para mim também, quando a gente vai começar a pensar se o teatro é necessário, né? O teatro é necessário para alguma coisa. E a pergunta que você fez é que a necessidade que o teatro supre, né? Como se fosse a responsabilidade do teatro suprir algum tipo de déficit, de alguma questão que a sociedade precisa, e o teatro é que vai dar essa resposta de modo ordinário, né? E eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente pensar, inclusive, quando a gente está pensando nessa relação de comunicação com o espectador e quais são os nossos objetivos, os nossos princípios ideológicos, éticos, quando a gente está se relacionando com esse espectador e quando a gente pensa em convocá-lo para uma experiência teatral, né? Porque o que é que guia essa convocatória, a partir de tudo? E aí, mais que nunca, hoje, quando eu estava vindo no ônibus, eu estou lendo esse livro que é do Nuccio Ordini, A Utilidade do Inútil, e eu acho que... E aí eu nem estava pensando, sabe? Só que enquanto eu vinha no ônibus, gente, eu acho que a gente vai ter que falar sobre isso, assim, também porque a gente acaba se afetando, né, com as coisas que a gente está vivendo. Aí eu vou pedir permissão para vocês para eu ler um trechinho pequeno do prefácio do livro que ele diz para a gente, tá? Há saberes que têm um fim em si mesmo, e que, exatamente graças à sua natureza gratuita e livre de interesses, distante de qualquer vínculo prático e comercial, podem desempenhar um papel fundamental no cultivo do espírito e no crescimento civil e cultural da humanidade. Nesse sentido, considero útil tudo que nos ajuda a nos tornarmos melhores. Mas a lógica do lucro solapa as bases das instituições, escolas, universidades, centros de pesquisas, laboratórios, museus, bibliotecas, arquivos e disciplinas humanistas e científicas, cujo valor deveria coincidir com o saber em si, independente da capacidade de produzir ganhos imediatos e benefícios comerciais. Claro que, com muita frequência, museus e sítios arqueológicos também podem ser fonte de receitas extraordinárias, mas sua existência, contrariamente ao que alguns gostariam de nos fazer crer, não pode estar subordinada ao sucesso das bilheterias. A vida de um museu ou de uma escavação arqueológica, assim como a vida de um arquivo ou de uma biblioteca, é um tesouro que a coletividade deve preservar ciosamente a todo custo. Eis a razão pela qual não é verdade que em tempos de crise econômica tudo é permitido. Pelas mesmas razões, também não é verdade que as oscilações de mercado possam justificar a destruição sistemática de tudo que é considerado inútil com o rolo compressor da inflexibilidade do corte linear das despesas. Eu acho que o tempo que a gente está vivendo mostra, e a gente está sendo atacado justamente porque as artes, o trabalho que a gente faz, ele não tem utilidade nenhuma, ele não serve para nada, ele não tem um fim prático no sentido da execução deliberada de um fim onde a gente vai ter um dado calculado e preciso com um valor
a ser mensurado. O trabalho em arte ele é imensurável, ele toca na subjetividade, na construção do espírito, na construção da experiência de si, na construção de mundos e tal, o tempo todo elaborando uma experiência ideológica, né? Então, para mim, isso é importante, porque, para mim, eu acho que o teatro não serve para nada dentro dessa lógica, entende? A não ser para essa construção subjetiva de uma experiência de espírito. E eu acho que dentro disso, quando a gente está tratando da experiência em arte, eu me preocupo hoje muito pouco com quantidade, mas com qualidade, no sentido da construção de uma experiência a ser partilhada e ser vivida dentro de um ambiente, seja ele qualquer. Contudo, todavia, pela minha própria experiência, por pensar o teatro a partir de um outro lugar, que é na rua, me inquieta muito os dados por eles estarem o tempo todo focados dentro da instituição prédio-teatro, né? E pensar o teatro para além disso, sobretudo quando a gente está falando na rua, a gente está tratando de uma outra experiência a ser, inclusive, que critério eu vou utilizar para mensurar e calcular qual é a ordem e a frequência desse público dentro dessas instituições, né? Dessas institucionalidades da cultura. Então, para mim, eu acho que era um ponto que até naquele dia eu já tinha apontado para ti, assim, que eu acho que que me inquieta a pensar em todas essas quantidades de dados que a gente está elaborando quando a gente vai pensar em espectador. De fato, a gente também ainda está muito fincado na ideia do prédio teatral. O prédio teatral como que constitui uma experiência teatral, né? Então, eu acho que para mim isso é importante ser pontuado. E por fim, que eu anotei que eu acho que é importante, ainda também como desdobramento daquela conversa que a gente tinha tido, e eu fiquei muito surpreso quando eu vi que na tua pesquisa a quantidade de espectadores que tem, a maioria são professores, estudantes e depois, em terceiro lugar, os artistas, né? Aí eu fiquei pensando, e esses professores e estudantes são professores e estudantes de quê, né? Na grande maioria das vezes também de artes, né? São estudantes de artes ou professores também dessas instituições, né? E aí eu fico pensando que é recorrente, dentro de alguns debates que a gente tem a respeito de quem são os espectadores de arte, uma certa crítica, um certo recalque, um ranço, com o fato de a grande maioria dos espectadores de teatro serem também artistas. Quase como se nesse momento o teatro não estivesse cumprindo a sua função social, democrática, de estar dialogando com todas as parcelas da população, né? Eu tenho a impressão que esse é um falso problema, assim, porque eu sempre acredito que o artista ele também é cidadão, né? E ele, enquanto cidadão, ele também tem o direito cultural de estar tendo essa experiência, não sendo ele a priori ali o realizador. Mas eu acho que o problema aí se instaura porque, além da gente esquecer que o artista é cidadão, a gente perde de vista a possibilidade do cidadão ser artista. Claro que essa ideia do cidadão enquanto artista, para mim, ela soa cada vez mais, às vezes, utópica, sobretudo no tempo que a gente está vivendo. Mas se a gente não conseguir, se a gente ainda não é possível pensar o cidadão enquanto artista, que a gente consiga pensá-lo enquanto fruidor, enquanto um apreciador de arte, pensador, e para ele o espaço da arte enquanto um direito. E para essa figura que tem o direito de consumir, entre aspas, a arte, ela está ali elaborando uma experiência de si, uma experiência de mundo. E por isso que, junto com isso, vem o outro dado muito importante, que é como o teatro se relaciona com a educação. Quando a gente vai ver ali que a grande maioria dos espectadores tem um contato com a educação já em nível superior, né? Então, significa que, sim, junto com o teatro, as pessoas estão elaborando uma experiência de mundo, uma experiência intelectual. Então, esse contato que a gente tem ali com esses artistas é importante, porque ali está sendo gestado o mundo, mas que a gente consiga expandi-lo, pensando que essa relação que a gente está construindo com as pessoas é para que elas também construam os seus mundos. E ali também está acontecendo arte. A arte não está acontecendo somente no artista que está realizando, mas também em quem está assistindo. Então, quando a gente consegue expandir esse pensamento, a gente consegue entender o espectador também enquanto artista. E aí a gente, de fato, começa a caminhar para outros espaços. Entende mais ou menos essa questão que eu estou falando? E eu acho que por enquanto era isso, assim, acho que a gente pode ir abrir, acho que as pessoas vão todas trazer questões que eu acho que são muito interessantes e a gente pode debater nesse campo mais aberto, assim, da fala.